E aí pessoal, beleza? Eu sou o Breno e hoje estou trazendo a parte 2 do vídeo que vai falar sobre as obras do governo militar, a época em que o governo militar investiu na infraestrutura do país. Então fique com o vídeo, se inscreva no canal se você gostar, compartilhe também e também não deixe de dar aquela curtida. Então fique com o vídeo, até mais! A usina de Tucuruí, no Pará, cuja primeira etapa tem conclusão prevista para 1982, envolve nas obras civis 4.850 metros cúbicos de concreto e 850 mil de cimento. Em sua implantação final, poderá produzir 2.700.000 kW, resolvendo o problema energético de vasta região do país. A diretoria da Eletronorte, em Tucuruí, recebe a visita do presidente Ernesto Geisel, acompanhado de Dona Lucy, do governador Aloysio Chaves e de ministros de Estado, apreciando o andamento acelerado da construção da usina. O empreendimento, conforme palavras do presidente Geisel, tem grande valor para o estado do Pará. Ensejando o fornecimento de energia que independe do petróleo, Tucuruí favorecerá a instalação de novas e grandes indústrias no estado, inclusive a Albras, de alumínio. A usina de Tucuruí, em plena Amazônia, constitui uma das maiores realizações do gênero no mundo. Ao todo, o erguimento de Tucuruí exige 71.500.000 metros cúbicos de escavações e 2.300.000 de aterros. A convite de Furnas, integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal e autoridades ligadas aos problemas nucleares, visitam as obras da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Itaorna, Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. No Centro de Informação da usina, os parlamentares ouvem exposição do presidente de Furnas, Licínio Seabra, sobre o bom andamento dos trabalhos que ocupam cerca de 10.000 homens. A usina 1, em fase de acabamento, terá potência líquida de 625.000 kW. Localiza-se a uma distância equilibrada dos principais centros socioeconômicos do país, estando a 130 quilômetros do Rio de Janeiro, a 220 de São Paulo e a 350 de Belo Horizonte. O governo federal vem fornecendo amplos recursos para a central nuclear, que poderá entrar em funcionamento comercial a partir de fins de 1979. Novembro de 1973. Despejam-se em Ilha Solteira as últimas caçambas de concreto. Despede-se para outras obras a maior parte dos técnicos e operários. De seu trabalho surgiu a maior obra de engenharia já realizada no país. Uma das maiores usinas hidrelétricas existentes no mundo e cujo projeto, a construção, os recursos foram brasileiros. A potência final de Ilha Solteira será de 3.200.000 kW. As obras de concreto no leito do Rio Paraná têm 1 quilômetro de extensão e 70 metros de altura a partir das fundações.
A queda útil, isto é, a altura da água aproveitável, é de 48 metros. A casa de máquinas, 500 metros de extensão, abrigará 20 turbinas de 160 mil quilowatts. 19 vertedouros, num comprimento total de 350 metros, podem dar passagem a 40 mil metros cúbicos de água por segundo, volume 10 vezes superior à vazão média do rio. Os muros de ligação, na extremidade dos vertedouros e da casa de máquinas, ancoram as barragens de terra. O comprimento total da obra é de mais de 6 quilômetros. Além de seus milhões de quilowatts, Ilha Solteira tem outros dotes. Regulariza a vazão do Rio Paraná, represa um imenso volume de água doce, permitirá a navegação fluvial, servirá de ligação rodoviária entre os estados de São Paulo e Mato Grosso. Nesta fase final das obras civis, antes da abertura da estrada, o transporte entre margens é feito pelo rio, a jusante da usina. A travessia, uns 3 quilômetros, dura de 5 a 15 minutos, conforme a embarcação. A paisagem, conforme o ângulo ou o olhar, pode sugerir anos de trabalho, visões amazônicas, paraísos. A ilhota Ilha Solteira, que deu seu nome à usina, incorporou a obra à natureza. Os vertedouros, em época de cheia, formarão uma catarata comparável em dimensões às quedas do Iguaçu. Em 1968, neste local, só existiam a ilha e a ensecadeira em escavações. Iniciadas a 30 de janeiro de 1969, as obras de concreto apresentavam, em início de 1970, este aspecto. Maio de 1972. Na casa de máquinas, pronta, 4 turbinas já estão em montagem. Os vertedouros começam a surgir das fundações. Abertura da ensecadeira. Desvio das águas pelos 16 grupos ainda sem turbinas na casa de máquinas. Fechamento simultâneo do curso remanescente do rio marcam, nesta data, a conclusão da fase mais importante da construção. A operação permitirá a complementação da barragem de terra, na margem direita, e sua junção com um muro de ligação. Abril de 1973, as barragens de terra e os vertedouros estão quase concluídos. Com o fechamento das comportas de diversos grupos na casa de máquinas, pode ser iniciada a formação do lago pelo represamento da água excedente à vazão útil do rio. "50 dias após o início do represamento, as águas alcançam a soleira dos vertedouros e pedem passagem 35 metros acima de seu nível primitivo. Em julho de 1973, a primeira turbina de Ilha Solteira entra em operação comercial, 4 anos e meio após o início das obras de concreto. Em dezembro, antes da inauguração, 4 turbinas já estão operando. Na casa de máquinas, as águas, domadas, já não oferecem aquele show. Simples borbulhos na saída das turbinas indicam que estão funcionando. Ao ser planejado pelas Centrais Elétricas de São Paulo, CESP, o projeto Ilha Solteira, utópico, representava 50% da capacidade então instalada no país. A usina, ao ser inaugurada, representa somente 20%. A obra, evidentemente, não encolheu. A capacidade instalada no país é que disparou nesses anos.